Infelizmente, a gente não pôde contar hoje com a gravação, né, do Padre Rafael para o Evangelho, né, nem deste domingo, nem também dos da semana. Ele estava com resfriado forte, né, e então a gente não conseguiu gravar com ele. Mas esperamos que na próxima semana ele já volte novamente ao programa Minutos do Evangelho. Vamos então ao Evangelho da liturgia nesse 19º domingo do tempo comum. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um evangelho muito bonito e significativo deste domingo, onde a gente vê que Jesus, após se preocupar com as pessoas que ele havia curado, que ele tinha pregado e alimentado, ele vai para ficar sozinho um pouco, orar a sós, né? Ele faz muito isso durante a sua curta missão aqui na Terra, né? E ele depois volta, né, junto dos seus, né, dos discípulos. E ele chega no momento ruim, no momento adverso, ele chega para os discípulos, momento de tempestade, de turbulência. Então a gente vê, fazendo uma ligação para a nossa vida hoje, né, como isso é significativo para nós. Pois muitas vezes a gente também está num barco e esse barco está atravessando dificuldades. Esse barco é a nossa vida. E a gente passa por muitas dificuldades na nossa vida. E às vezes a gente não vê quando Jesus chega perto. E ele está sempre perto da gente para nos ajudar. E a gente às vezes não o vê. Pensa que é um fantasma. Nesse momento também a gente percebe a tentativa de Pedro, né, de chegar junto a Jesus, também caminhando ele sobre o mar. E ele vai, né? Jesus o incentiva a ir. E assim também é na nossa vida. Jesus nos incentiva a fazer as coisas, a buscar, conseguir as nossas metas. Só que às vezes a gente começa a caminhar sobre a água, né, e o vento nos assusta, a água fria nos assusta e a gente perde a fé. Nesse momento em que perdemos a fé, começamos a afundar. Mas peçamos que nem Pedro a Jesus: "Salva-me, Senhor." E ele, com certeza, estenderá a sua mão e nos salvará. Mas precisamos pegar na mão dele, aceitar a sua ajuda. E com certeza,
passaremos pela turbulência, pela adversidade que a vida nos apresentar. Temos com esse pensamento.